Mateus capítulo 25, do 14 em diante, preste atenção na leitura. Jesus disse: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou, guarde esse verbo, e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quantos de vocês já tinham lido essa parábola alguma vez na vida? A maioria parece. Bom, eu quero incentivar você a ler a sua Bíblia. Você que está chegando à igreja nesse tempo, procure se familiarizar, ter um tempo diário com a palavra de Deus, gastar tempo não apenas lendo, mas estudando e permitindo que o Senhor transforme aquela informação em revelação. Um bom começo para quem está agora conhecendo a palavra de Deus são os evangelhos. Eu sempre aconselho o novo convertido a começar pelos evangelhos, talvez pelo evangelho de João. Mas, enfim, é muito importante que você desenvolva essa disciplina. Queridos, a minha intenção nessa noite é trazer uma palavra muito mais de ensino. Eu sei que há muitas necessidades aqui. Nós celebramos o ministério profético, nós celebramos o ministério evangelístico da igreja, aquela palavra de amor e salvação que muitas vezes ouvimos, palavra de fé. Mas às vezes nós temos necessidade de sermos fundamentados, de procurarmos entender a lógica de Deus, a matemática de Deus. E nessa noite eu quero falar com você sobre um assunto muito básico, mas muito importante. Na teologia se usa o termo mordomia cristã. Eu sei que ao falar de mordomia, alguns já se chocam, porque nós temos uma ideia de que mordomia... O que é mordomia? Bom, mordomia é um privilégio que alguém tem e não deveria ter. Pensamos então nos políticos, nos juízes, nos poderosos. Mas esse é um termo secundário, um significado secundário da palavra. Na verdade, mordomia significa administração. Esse é o sentido exato da palavra. E a minha intenção é convencer você de que você é um mordomo de Deus, de que você é administrador das riquezas de Deus. E se você compreender isso, você vai perceber que isso vai transpassar todas as áreas da sua vida. E que isso vai ajudar você a
a matar um mito, um sofisma que de certa forma se instalou na mente de muitos cristãos, que divide coisas sagradas de coisas humanas ou coisas não sagradas. Na verdade, tudo para Deus é sagrado e nós precisamos ter essa compreensão. Se eu perguntasse aqui, você confia em Deus? Quantos diriam sim, eu confio no Senhor? Quem tem esse testemunho na sua vida? Claro, você confia em Deus, isso é fé. Confiar em Deus é exercício de fé. Mas e se eu disser que Deus confia em você? Me surpreende ou não? Sim, Deus confia em você. Aliás, eu posso dizer que mais do que confiar em você, Deus confia a você as riquezas que Ele mesmo possui. E a gente vai entender que essa, na verdade, é a mensagem central dessa parábola. Uma parábola é uma história inventada. Jesus inventou essa história para nos ensinar certas coisas. E por que é tão importante nós sabermos disso? Porque a doutrina, o ensino da mordomia cristã, na verdade, se baseia no fato de que nós não temos nada, de que tudo pertence ao Senhor, tudo, absolutamente tudo que você imaginar, as coisas animadas, inanimadas, as riquezas, as pessoas, tudo pertence ao Senhor. E Ele coloca nas nossas mãos, esperando que nós façamos com que tudo aquilo cumpra o seu propósito. Quando você ganha consciência disso, isso pode mudar a sua perspectiva até para coisas muito simples. Sabe quando você está viajando no seu carro, andando pela rua, e você abre o vidro do carro e pega aquele lixo que está ali acumulado e joga, não é, para fora, e você fica tranquilo em relação a isso? Bem, se você tivesse um pouquinho, não precisava nem ter revelação de Deus, tivesse um pouquinho de consciência sobre ecologia e sobre o cuidado com o planeta, você não faria isso tão tranquilamente. Mas pior ainda, se você tiver a consciência de que o que está do lado de fora do seu carro é a casa do Senhor, é a terra que lhe pertence e que foi colocada nas nossas mãos. Os céus são os céus do Senhor, a terra, porém, deu a Ele, aos filhos dos homens, para que nós administremos. É um exemplo bobo, mas só para que você entenda como a percepção de que tudo é de Deus muda a nossa postura em relação às coisas. E um verdadeiro cristão precisa compreender esse assunto. Em primeiro lugar, porque a falta de consciência de mordomia nos faz, às vezes, pensar que alguma coisa é nossa, é fruto do nosso trabalho, é fruto da nossa capacidade e, portanto, nós temos direitos absolutos sobre aquilo. Isso é um engano. E eu vou mostrar para você na Bíblia nessa noite. E a outra consequência imediata de que você entenda essa visão é que você passa a viver em busca de resultados para Deus. Se você se vê como um administrador, por exemplo, se você olha para a sua família e você não percebe a sua família apenas do ponto de vista humano, natural, mas você entende a sua família como um bem valiosíssimo que Deus colocou nas suas mãos, então você vai passar a investir em sua família debaixo da consciência de que prestará contas daquilo e que o Senhor espera ser glorificado. Está dando para entender? Bom, mas deixa eu usar a palavra, porque na verdade nessa história inventada por Jesus há algumas ideias aqui. Como eu disse, isso é básico na vida cristã, mas eu acho que tem um bom tempo que nós não tocamos nesse assunto, pelo menos que eu me lembre aqui, de uma maneira concentrada e direta. E talvez haja muita gente nessa igreja que não ganhou essa consciência. E quando Jesus conta então a parábola dos talentos aqui é dinheiro, viu? Eu sei que a gente usa o termo talento para habilidades, não é, que certas pessoas têm, mas no caso aqui é literalmente dinheiro. Algumas moedas que um homem pegou do seu tesouro e entregou na mão dos seus servos, com o propósito de que aqueles servos trabalhassem com aqueles recursos e lhe devolvessem mais do que haviam recebido. Essa é a história.
E essa história nos ensina algumas coisas. A primeira delas é que Deus é o dono de tudo. Diga comigo, Deus é o dono de tudo. É isso que está na figura. O versículo 14 diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. Amados, tudo o que nós temos é bem do Senhor. Eu acho que você não se lembra do dia em que você estreou nessa vida, porque nem a capacidade de guardar na memória você tinha. Estreou, que eu digo, era no dia em que você veio à luz, no dia em que você nasceu. Ninguém se lembra desse dia. Talvez você tenha o relato dos seus pais, mas hoje você tem uma ideia de como chegou aqui, certo? Você chegou sem nada. Concorda comigo? Nenhuma roupa no corpo você tinha. Você não podia nem falar ainda. No máximo, chorou. E já foi um lucro para os seus pais. E a partir daquele dia, talvez eu tenha que dizer, antes mesmo disso, você foi alvo do investimento de Deus, inclusive através de pessoas. E tudo que você adquiriu de lá para cá, você aprendeu a falar, você aprendeu a raciocinar, talvez você tenha estudado, ganhou conhecimento, se tornou um profissional. Quem sabe hoje você seja um ministro na casa de Deus, um líder. Tudo isso que apareceu na sua vida de lá para cá, inclusive o fôlego de vida que te sustentou todo esse tempo, são resultado da bondade de Deus investindo em você. Deus investe em você, mas Ele continua sendo o dono de tudo. E parece muito básico falar isso, sabe? Às vezes eu tenho que ensinar a palavra de Deus e eu me sinto assim um pouco constrangido, porque lá dentro de mim eu penso: meu Deus, será que eu preciso ensinar isso para as pessoas? Eu acho que todas elas já sabem, mas é que às vezes nós sabemos, mas nós não vivemos a partir do que sabemos. Precisamos transformar esse nosso conhecimento em uma fonte de atitudes. Deus é o dono de tudo. E a consciência de que Deus é o dono de tudo coloca tudo no status do sagrado. Você concorda comigo? Veja bem, se Deus é o dono da terra, então a terra é sagrada. Se Deus é o dono do seu corpo, sabia que Deus é o dono do seu corpo? Assim, gorduchinho, magrelinho, baixinho, altinho, não interessa. Deus é o dono do seu corpo. Isso coloca o seu corpo no status de algo sagrado, porque pertence a Deus. A sua casa, seja ela uma mansão, seja uma casinha de Coab, não importa, pertence ao Senhor, portanto, é sagrada. Sim, eu sei que muitos de nós não pensamos assim no nosso dia a dia, mas essa é a verdade. No Salmo 24, versículo 1, nós lemos o seguinte: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Você quer uma afirmação mais categórica do que essa? Resta alguma dúvida? Ao Senhor pertence a terra. Mas não apenas a terra, planeta. Ao Senhor pertence tudo o que está na terra. E quantos aqui sabem que na Bíblia tudo significa tudo? É isso aí. Tudo pertence ao Senhor. O mundo e os que nele habitam, as pessoas inclusive, com suas habilidades, pertencem a Deus. Uau! Então, tudo é sagrado. Então nós estamos aqui quebrando essa dicotomia entre o que é natural e o que é espiritual. Para Deus, tudo traz as marcas da sua divindade. No Salmos 89, o salmista faz uma oração e no versículo 11 ele diz: Senhor, teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. Deus é o dono por criação, Ele fez tudo. Nada do que você vê, e mesmo daquilo que você não enxerga, mas existe, seja no plano natural, seja no mundo espiritual, tudo foi obra da criação do nosso Deus. E Ele fez tudo para a glória do seu nome.
E isso deveria despertar em nós um senso de vida sagrada. Todos os dias eu acordo e eu estou cercado por coisas muito, muito importantes. Em Ageu capítulo 2, versículo 8, é o Senhor quem fala, no mesmo sentido desses últimos textos. E o Senhor diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, essas merrecas que estão aí no seu bolso, ou que está guardado lá na sua conta bancária, na verdade elas não lhe pertencem. Elas pertencem a Deus. Todas as riquezas do mundo pertencem ao Senhor. Agora, Deus em sua generosidade resolveu nos incluir. Então ele pega como o homem dessa parábola, ele pega das suas riquezas, volto a dizer, não apenas materiais, mas espirituais, talentos, habilidades, e ele coloca nas nossas mãos. Ele nos confia aquilo, porque ele aposta, é uma palavra que não cabe muito, mas acho que você está entendendo. Ele aposta que nós somos capazes de trabalhar bem com aquelas riquezas e transformá-las em mais para a glória do Senhor. Quem está me entendendo? Então veja bem, queridos, a consciência de que Deus é o dono de tudo coloca tudo no status do sagrado. Tudo é sagrado, meu casamento é sagrado, porque eu tenho que tratar bem a minha esposa. Não é apenas porque ela é minha esposa e porque eu a amo, ok, mas acima de tudo é porque ela é serva do Senhor. E o Senhor me confiou essa mulher para que eu entregue de volta a Ele algo bem melhorado. Você está se esforçando aí, varão? Percebe como muda a nossa percepção das coisas? Agora, essa revelação de mordomia também nos leva a entender que tudo tem não apenas origem em Deus, mas tudo tem um propósito divino. Deus não fez nada por fazer. Deus não coloca nada em sua vida por colocar, assim, só para pendurar aí. Tudo que Deus faz e nos entrega, Ele faz com um propósito. Aquilo precisa cumprir o propósito da criação. E qual é o propósito da criação? A glória de Deus. Veja o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 6. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. Você está prestando atenção no texto? Está dizendo que há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas são, e nós também lhe pertencemos, para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também, por Ele. Uau! Fala a verdade, você é muito importante. Você é muito especial. Agora, a segunda mensagem que eu entendo dessa parábola é que Deus não é apenas o dono de tudo. Tudo lhe pertence, mas Ele investe em cada um de nós. Deus está investindo em você agora mesmo. Você está aí tranquilão, sentado nessa cadeira, recebendo uma palavra. Se usar bem esse conteúdo, isso vai transformar você em uma pessoa melhor. Você vai viver melhor nessa terra. Talvez você nunca tenha feito a conta e talvez não consiga fazer de fato a conta de quanto investimento há para que você, por exemplo, receba uma palavra como essa. Você chegou aqui, estava tudo pronto, certo? Ar-condicionado ligado, o som já passado, os músicos estavam já preparados para lhe conduzir à presença de Deus através da adoração. Você faz ideia de quanto movimento houve para que você nessa noite fosse abençoado? Há pessoas que chegaram aqui uma hora e meia antes. Há pessoas que trabalharam durante a tarde para deixar esse ambiente preparado para que você possa receber
mais investimento de Deus. E aqui para nós, irmãos, você não acha que essa palavra que eu estou ministrando ao coração de vocês, ela simplesmente assim, puf, apareceu na minha cabeça? Quem dera. Não. Ela foi fruto de algumas horas de estudo, de pesquisa, de organizar as ideias, de pedir ajuda ao Espírito Santo para poder transmitir de uma maneira didática. Agora, eu estou te falando só dos movimentos, alguns dos movimentos que acontecem para que um culto como esse, no qual Deus está investindo em você, aconteça. Agora, pensa na vida como um todo. Sabe, Deus investe em nós. Quantos dizem glória ao Senhor? E nós temos aqui uma relação de confiança, porque Deus acredita que nós somos capazes, não apenas de cuidar daquilo que Ele nos entrega, daquilo que Ele deposita em nossas mãos, mas que nós somos capazes de desenvolver o que Ele investe em nós. O Senhor dessa parábola, Ele entregou os seus bens, as suas riquezas aos seus servos, porque Ele tinha a expectativa de que eles eram suficientes para trabalhar com aquilo. Deus acredita em você. Às vezes a gente bate no peito e a gente diz, não, eu sou uma pessoa de fé, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. É grande coisa você acreditar no Deus Todo-Poderoso. Qual é o sacrifício disso? Mais difícil é desacreditar. Agora, o surpreendente é que Deus, o Todo-Poderoso, olha para vocêzinho aí, olha para mim e diz, eu acredito nele. E eu vou colocar nas mãos dele coisas que ele nunca conquistaria, porque eu sei que ele é capaz de desenvolver isso e me entregar algo melhor. Puxa vida, alguns de vocês talvez vivam debaixo do tacão de palavras, sabe, tão ferinas. Você cresceu ouvindo as pessoas que deveriam lhe afirmar, dizendo, você não presta para nada, você nunca vai dar certo, tudo que você faz é um desastre, você nunca vai prosperar. Muitas pessoas vivem debaixo desse jugo de palavras malditas, não é verdade? Mas se essas pessoas, que às vezes se arrastam debaixo desse peso, se elas compreenderem o quanto Deus acredita nelas, ao ponto de colocar em suas vidas tantas coisas preciosas, então elas teriam um outro comportamento, uma outra reação diante da vida. Nós temos também, queridos, na mordomia, uma demonstração da generosidade de Deus. A generosidade de Deus. Sabe, não é que Deus precisou de nós. Não é que um dia na eternidade Deus pensou e falou, puxa, eu quero fazer tanta coisa, mas eu não tenho como, eu vou precisar de criar um homem para fazer. Não, Deus não precisava de nós. Pelo simples fato de que Deus é Deus. Sendo Deus, Ele é completo, Ele é autossuficiente. Mas em seu amor, eu vou falar de novo, em seu amor, em sua generosidade, Ele não apenas nos criou, mas Ele resolveu nos incluir na história da sua glória. Ele resolveu colocar em nossas mãos aquilo que lhe pertence. E aí você se olha no espelho, talvez ainda com uma visão distorcida, e se sinta tão pobre. Mas escuta, você tem inteligência. Sim, eu sei que algumas pessoas têm mais inteligência do que outras, é verdade, mas todos nós aqui temos uma capacidade de raciocinar. Deus lhe deu isso. Você acumulou ao longo da vida conhecimento, você tem saúde. Bom, já foi melhor, pastor. Bem, você está aqui nesse domingo à noite, durinho aí, firmão. Você tem saúde, sim. E quem lhe deu saúde? Quem lhe deu saúde? Sim, foi o Senhor. Ele tem lhe dado saúde, lhe dado amigos, lhe dado família, relacionamentos, bens, conhecimento. Eu poderia me exercitar aqui em falar de tantas coisas que, sabe, por onde você anda, você carrega. E que na verdade são resultado
da generosidade do Senhor em compartilhar com você o que você nunca teria. Mas eu gosto de pensar também que cada talento que nós recebemos é uma oportunidade. Sabe, se Deus põe algo nas minhas mãos, se Deus me dá filhos. A gente está numa geração onde as pessoas, justamente por não terem visão de mordomia, elas evitam filhos. Eu vejo muitos crentes que estão debaixo dessa mentalidade mundana. Não, filho dá trabalho, filho dá despesa, filho... Não, deixa eu te dizer uma coisa. Filhos são herança da parte do Senhor. Uma pessoa que tem visão de mordomia, quando lhe nasce um filho, quando chega a notícia, a minha esposa está grávida, essa pessoa, ainda que ela possa fazer as contas e dizer, bem, vai ser desafiador, criar mais um, colocar na escola mais um, sustentar mais um, por muitos anos, isso vai ser desafiador. Mas a primeira coisa que deve vir à mente de um casal, quando recebe a notícia de que vai ter um novo filho, é, uau, Deus nos enriqueceu. Deus está nos dando algo. E Ele espera que nós administremos bem e lhe devolvamos algo melhor ainda. Sim, é sob essa perspectiva que eu tenho sido pai ao longo dos anos. E também é sob essa perspectiva que eu procuro ser pastor. Porque quem era eu? Um jovenzinho lá, sabe, extremamente tímido, sem nenhuma condição de fazer qualquer coisa. Mas então o Senhor me disse, eu vou lhe entregar um povo. E se você pensa que ao me entregar um povo, Deus me deu uma igreja grande como essa, não. Ele me entregou um casal. Um casal. Quando eu cheguei em Ribeirão Preto, Deus me entregou um casal. Mas eu estava aqui tão feliz pela confiança que o Senhor aplicou em minha vida. Eu estava aqui ainda, me lembro quando eu mandava as minhas cartas, eu aqui sozinho, a Mônica noiva e morando em Brasília, e eu mandava cartas dizendo, meu amor, que vitória, hoje nós tivemos 7 pessoas na reunião. Uau! Eu estava empolgado naquele tempo, como eu continuo empolgado hoje. E sabe por que eu estava empolgado naquele tempo? Porque eu pensava, que privilégio eu tenho de poder gastar a minha vida sendo um pastor, e o Senhor está me confiando pessoas preciosas. E à medida em que eu fui procurando dar o meu melhor para cuidar de pessoas preciosas, Ele foi multiplicando as pessoas preciosas. E olha a sua volta. Uau, Deus é generoso demais. Então não, a igreja não é a igreja do Danilo, é a igreja do Senhor. Do Danilo é só o privilégio de servir ao Senhor cuidando dessa igreja e fazendo com que ela avance junto comigo tantos de vocês aqui. Esse é o sentido da mordomia. Sabe, cada talento que nós recebemos é uma oportunidade de crescermos e de sermos honrados. Quando o homem daquela parábola entregou os 5 talentos a um dos seus servos, na verdade ele estava lhe dizendo, eu confio em você, tome aqui os 5 talentos. Eu tenho certeza de que você vai ser capaz de multiplicá-los. E se você multiplicá-los, você também vai desfrutar disso e você vai ser honrado, como de fato aconteceu. Eu acho que foi pensando em coisas desse tipo que o apóstolo Paulo escreveu uma grande exclamação em Romanos capítulo 11, do versículo 33 ao 36. Paulo disse, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem deu a ele primeiro para que ele venha a ser restituído? E ele arremata dizendo, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente.
Amém. Diga: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Glória a Deus. Agora, uma terceira ideia que me vem quando eu leio essa parábola é que Deus, ao distribuir os talentos, Ele considera a capacidade particular de cada um de nós. Sim, o Senhor nos conhece. Ele sabe quanto de responsabilidade nós podemos carregar. E por isso Ele não distribui uniformemente. Ele que nos criou, Ele que nos fez com certas tendências e aptidões. Então, Ele nos entrega certas coisas. Mas Ele não faz isso de uma maneira, volto a dizer, linear. Diz aqui no versículo 15 do texto que aquele Senhor distribuiu a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Então, eu diria duas coisas aqui para você entender. A primeira delas é que sim, você tem capacidade. Será que você pode me ajudar a pregar nessa noite? Você pode me ajudar a imprimir a verdade no coração dessa pessoa que está aí mais próxima de você? Diga para ela: sim, você tem capacidade. Talvez algumas dessas pessoas que estão aqui, como eu disse, ouviram a vida toda que são incapazes, que são fracasso, que nunca vão dar certo. Mas o que eu entendo da palavra é que sim, todos nós temos capacidade. E se ninguém enxergar a nossa capacidade, Deus enxergará. E Deus investirá em nós. Essa é a primeira verdade. Agora, a segunda verdade é que as nossas capacidades são diferentes. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, não se compare com ninguém. A comparação não é um exercício assim abençoado. Quando você se compara, você ou se exalta ou se diminui, porque a sua referência é o outro. Nós não fomos chamados para nos comparar. Nós fomos chamados para cooperar uns com os outros. Nós fomos chamados para valorizar aquilo que temos, porque foi Deus quem nos deu, e fomos chamados também para valorizar o que os outros têm, mesmo aqueles que têm mais do que nós. Deus viu neles, nesse momento, uma capacidade maior. Agora, a boa notícia que eu tenho para lhe dar é que, se por um lado a minha capacidade determina o quanto Deus põe na minha mão, por outro lado, capacidade não é um conceito fechado. Explico. Eu posso ter uma capacidade hoje e eu posso ter uma capacidade maior amanhã. Você quer ter mais? Você quer ter mais dinheiro? Só esses 4 ou 5 querem ter mais dinheiro? Uau, que igreja humilde, despojada. Deixa eu fazer a pergunta de novo, quem sabe você estava dormindo. Você quer mais dinheiro? Uau, acordou finalmente. Ok. Então que tal aumentar a sua capacidade de administração? Você quer mais discípulos? Sim, você deveria querer discípulos, porque para isso o Senhor nos enviou a todos fazer discípulos. Mas para ter muitos discípulos, você precisa crescer em capacidade. Isso significa investir em si mesmo. Significa se expandir. Há pessoas que têm desejos, mas elas não transformam seus desejos em investimento próprio. Então, veja bem, o Senhor, em sua sabedoria e em sua soberania, Ele olha para você nesse momento da sua vida e Ele diz: você é capaz de fazer tais coisas, então aqui está. E Ele está lhe valorizando nisso. Em Efésios capítulo 4, versículo 7 está escrito: e a graça foi concedida a cada um de nós. Amém?
Não abra mão dessa verdade. A graça foi concedida a cada um de nós. Não há ninguém na igreja que não tenha recebido o investimento da graça. A graça foi concedida a todos, mas de uma forma igual, não. Segundo a proporção do dom de Cristo. Então, se eu posso lhe dar um conselho nessa noite, expanda-se. Prepare-se para mais. Essa semana eu estava pensando, nós temos tido algumas dificuldades em acompanhar. Nós somos uma igreja grande. Podemos dizer que nós somos uma multidão. Nós temos mais de 700 células nessa cidade. Milhares de pessoas estão aqui debaixo do nosso cajado. Isso significa que, para dar conta do recado, para acompanhar essas vidas, nós precisamos nos dedicar. Não apenas nós, os pastores, não seríamos suficientes para isso. Então precisamos de muitas outras pessoas. Então temos centenas de líderes que com seus talentos estão servindo ao Senhor. Mas uma das coisas que precisamos para cuidar bem desse rebanho é saber o que está acontecendo. Sabe, eu não tenho capacidade de perceber quantas pessoas estiveram na célula essa semana. Você sabe que as nossas reuniões de célula são muito importantes. Quantos sabem disso? Levanta a mão aí quem sabe. Porque sim, é ali naquele pequeno grupo que nós conseguimos estar perto de você. Quando você abre mão de estar numa célula, quando você vem só às grandes reuniões da comunidade, você nos impede de pastorear você. Porque aqui você está perdido no meio de uma multidão. Mas mesmo tendo as nossas células e os líderes, nós temos que o tempo todo estar cobrando, porque alguns líderes têm dificuldade de fazer uma coisa simples. Prestar relatório. Preencher uma lista de presença e enviar pelo sistema. Então, veja bem, é um gesto tão simples, mas algumas pessoas, aliás, muitas, elas não cumprem isso de uma maneira zelosa como deveriam. Sabe o que eu estava pensando essa semana? Talvez seja falhas desse tipo que impede que nós sejamos uma multidão maior. Talvez Deus esteja lá do céu olhando para nós como comunidade e dizendo: puxa, eu entreguei a vocês 4.000 e tantas pessoas e vocês estão com dificuldade de administrar tudo isso, e se eu entregar 10.000, 15.000, 20.000, vocês vão morrer. Então a mensagem de Deus para todos nós aqui, principalmente para os que já estão no exercício da liderança, vamos nos expandir, vamos aumentar a nossa capacidade de servir as pessoas, de prestar relatórios. E uma vez que Deus veja que nós somos capazes de levar mais peso sobre os ombros, Ele nos entrega mais riquezas. Alguém está entendendo ou não? Ok, espero que principalmente os líderes entendam o que eu estou falando. Agora veja bem, queridos, deixa eu partir aqui para os finalmente. Como eu disse, é uma palavra de ensino, ok? Não é uma pregação que quer mexer com as suas emoções. Muito mais, eu quero plantar uma consciência na sua mente, para que você viva a partir dessa consciência. Esse Deus generoso que reparte conosco, que investe em nós, que considera as nossas capacidades, Ele espera essa. É a quarta ideia central aqui. Ele espera colher bons resultados da nossa administração. Não, o Senhor não está investindo a fundo perdido em você. Ele não está entregando as coisas nas suas mãos e dizendo: ih, perdi. Não. Quando Deus entrega nas suas mãos algo, volto a dar exemplos: sua família, seu casamento, seus filhos, seu trabalho, sua célula, seus discípulos, seus amigos, seus bens, seu carrinho, sua casinha. Quando Deus coloca essas coisas nas nossas mãos, todas essas coisas, Ele de fato quer que daqui a algum tempo nós nos apresentemos diante dEle com algo a mais do que Ele nos deu, que será fruto agora sim da nossa dedicação. Essa era a expectativa do Senhor da parábola. Versículo 19: depois de muito tempo voltou o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Deus é o Deus que nos pede contas, sabia disso? E por favor, não veja isso que algo negativo, não é? Porque talvez a ideia que
que se desenhe no seu pensamento é: puxa, é um Deus então que vem para nos reprovar. De forma alguma. Hoje pela manhã eu estava falando sobre isso. Eu identifiquei alguns professores aqui. Nessa noite tem alguém que trabalha como professora em alguma escola? Levanta a sua mão, você que é professor. Opa, temos mais do que pela manhã. Glória a Deus por sua vida. Deixa eu fazer uma pergunta a você que é professora. Quando você passa uma prova aos seus alunos, qual é a sua expectativa? De que eles se deem muito mal? Ou de que eles todos sejam aprovados, que eles tenham boas notas? Quantos professores aqui esperam que os seus alunos consigam boas notas nas provas? Bom, se você é professor e não espera isso, depois você me procura aqui do lado, eu quero fazer uma oração de libertação por você. Porque sim, essa deve ser a expectativa de um bom professor. Porque ele pensa: eu estou me dedicando com um propósito. Qual é o propósito? Eu estou pegando do meu conhecimento e estou colocando na cabeça desses meninos aqui. E o meu propósito ao fazer isso não é reprová-los. O meu propósito é perceber que eles estão usando bem o conhecimento que eu reparti. Então, eu quero aprová-los. Esse é o coração de Deus também. Quando Ele nos entrega os bens, todos os bens, dinheiro, pessoas, Ele tem uma expectativa: eu vou voltar. Ele vai ter trabalhado com isso. E eu vou me sentir glorificado em sua prosperidade. Mas claro, o Senhor não vai burlar o processo. Então não é porque Ele tem boas expectativas a seu respeito que Ele vai então lhe dar nota azul se você não se dedicou para uma nota azul. Percebe? Deus é justo. O que deve gerar isso em nós, irmãos? Deve gerar zelo. Deve gerar diligência, cuidado, investimento, sabe, em todas as coisas. E eu volto a dizer, queridos, é completamente diferente você conduzir uma família como homem, simplesmente na moral, sabe? É muito diferente quando você está à frente da sua família e você pensa: a minha família é uma riqueza tão grande que Deus me deu. Então, quando eu saio de casa cedo para trabalhar, não é apenas pelo salário, é para honrar ao Senhor, para dar à minha família o melhor. Eu vou administrar esse recurso de tal maneira que eu consiga melhores resultados para minha casa, não para mim. Alô, vocês estão aí? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, está escrito o seguinte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, da carne. Há um tribunal final. Talvez alguém diga: peraí, pastor, mas nós não somos salvos por meio da fé? Não é o sangue de Jesus que nos salva e nós não fomos então livrados de toda condenação? Sim, é verdade. Quanto à salvação é isso. Quanto à salvação, se você está marcado pelo sangue de Jesus Cristo, se você recebeu o Senhor na sua vida, você nunca, jamais será condenado. Mas aqui o Senhor está falando de uma outra coisa, através do apóstolo Paulo. Ele está dizendo que mesmo nós, os salvos pela fé, na graça de Cristo Jesus, nos apresentaremos diante de um tribunal. E a nossa eternidade, sabia que a nossa eternidade não será igual a minha e a sua? Não me peça para te explicar isso, porque eu não fui lá ainda, entendeu? Mas eu compreendo perfeitamente. Sabe por quê? Porque existe um conceito, que é um conceito eterno, é o conceito de galardão. Galardão é sinônimo de recompensa. Então, claro, se você usou a sua vida desde que encontrou o Senhor Jesus e você administrou bem, você investiu aquilo que tinha para glorificar a Deus em tudo, e o outro foi assim empurrando com a barriga, você não acha que vai ser igual? Claro que não. Cada um receberá conforme as suas obras, conforme os seus resultados. Então, por favor, dá um chacoalhão nessa pessoa aí e fala para ela: por favor, dê resultado, porque a eternidade não acaba. Dê resultados para a glória de Deus. Amém?
Um dia um rei babilônico chamado Beltesazar, ele estava lá pousando para todas as selfies, fazendo uma grande festa, um banquete, e o palácio estava cheio de gente, e Deus resolveu aparecer. Essa história está em Daniel capítulo 5, e naquela festa o Senhor fez com que uma mão aparecesse, uma mão bem grande, começou a escrever na parede, e todo mundo viu aquela inscrição. E sabe o que Deus estava escrevendo para todo mundo ver, mas a mensagem era para aquele rei Beltesazar. A mensagem era: pesado foste na balança de Deus e achado em falta. Por esta causa o teu reino será dividido. Já pensou se aparecesse essa mão hoje aqui? Para fazer uma avaliação de como nós estamos conduzindo a nossa vida, a nossa mordomia. Sim, eu acho que Deus escreveria sobre muitos aqui: você tem ido muito bem, eu tenho lhe pesado, e você hoje tem mais do que ontem, porque você tem trabalhado com aquilo que eu lhe entreguei. Mas é possível também que alguns teriam que ouvir: você foi pesado e achado em falta. Você está perdendo as coisas que eu lhe confiei. E eu termino essa reflexão, amados, lendo aqui apenas os últimos versículos daquele texto. Versículo 21 de Mateus 25. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Essa foi a palavra que ele deu ao servo que, pegando 5 talentos, e também ao que pegou 2 talentos, trabalhou, suou a camisa, fez o seu melhor e devolveu mais ao seu Senhor. Uau, servo bom e fiel, alegre-se comigo. Aliás, o Senhor diz: tire daquele que não trabalhou, que não desenvolveu, que simplesmente enterrou o talento. Tire dele, dê para o que tem 10, porque ele demonstrou a sua diligência. Mas o Senhor também disse ao servo que, veja bem, nessa parábola nem tem um servo que perdeu, tem o que enterrou, o que guardou. Mentalidade de manutenção. Está aqui, do jeitinho que o Senhor me deu, está aqui, ó. Estou devolvendo, estamos quites. Está quites não. Na verdade, você é mau e negligente. Você não trabalhou aquilo que eu lhe confiei. Mas o que eu quero dizer ao ler esses versículos de novo é o seguinte, querido: se por um lado a negligência, você entende essa palavra, negligência? Se a negligência é punida nas nossas vidas, por outro lado, a fidelidade é premiada. Eu vou dizer de novo: a fidelidade é premiada. Quando você é fiel, você tem recompensa. É isso que nos ensina a palavra de Deus. Então veja bem, os lugares de honra no reino de Deus não são para os melhores, porque essa palavra melhor significa comparação. Eu sou melhor que você. Não, os lugares de honra no reino de Deus não são para os melhores. Os lugares de honra são para os fiéis. Percebe que o que trabalhou com 5 talentos e multiplicou para 10, ele recebeu a palavra do seu Senhor de aprovação, dizendo: servo bom, eu te aprovo. Mas o que trouxe 2 também recebeu a mesma palavra. Porque embora os resultados tenham sido diferentes, a fidelidade foi a mesma. Tudo que Deus espera da nossa vida é que nós sejamos achados fiéis. Amém? Fique em pé, por favor. Eu quero ler com você uma última passagem. Tomara que ela se inscreva no seu coração como incentivo para que você saia daqui com a disposição de ser um bom mordomo do Senhor. Então amanhã, segundona, quando você acordar, despertador, te derrubar da cama e você olhar para o que tem que fazer, não pense: lá vou eu de novo para aquele empreguinho, para ganhar aquele salarinho. Não. Que você pense:
Bem, o Senhor me confiou um emprego. Desse emprego o Senhor tem me dado um salário. Eu vou honrar o Senhor. Aquela empresa, ela vai ganhar por minha causa. Aquele patrão vai ganhar, aquele chefe chato, ele vai ganhar por minha causa. Porque eu não estou servindo a ele, eu estou servindo ao Senhor. Esse é o exercício da minha mordomia. E eu creio que o Senhor está medindo tudo. E que Ele ao seu tempo me premiará pela minha fidelidade. Próxima vez que você ver os seus filhos adolescentes lhe dando algum trabalho, você vai olhar: que riqueza. O Senhor me confiou esses marmanjos e eu estou aqui para entregá-los melhor. Eu vou dedicar mais tempo, mais oração, mais amizade, mais carinho, mais disciplina a eles. E o Senhor vai receber algo melhor do que Ele me entregou. Olha o que diz Apocalipse capítulo 22, versículos 12 a 14. O último texto que eu quero ler com você. São palavras de Jesus. O Jesus Cristo que está glorificado à destra do Pai. Ele diz o seguinte: eis que venho sem demora. Eu acho que você não ouviu isso. O Senhor Jesus diz: eis que venho sem demora. E comigo está o galardão, a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade eterna, pelas portas. Mas, claro, todo esse texto é maravilhoso, mas eu quero enfatizar essa verdade, que ela te guie todos os dias. É o Senhor Jesus dizendo: José Dalmo, você que está lá na Espanha, cuidando de algumas poucas pessoas ainda, o Senhor te diz: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão para retribuir aos fiéis. Você está sendo fiel. O Senhor não está vindo de mãos vazias. Ele está vindo acompanhado de muitas recompensas para os fiéis. Amém? Você está edificado com essa palavra? Você se assume como um mordomo de Cristo, administrador das coisas do Senhor. Aquele curso que você está fazendo, aquela faculdade, não é sua, é de Deus. Aquele título que você conquistou, doutor fulano de tal, para com isso, não é seu. Foi o Senhor quem lhe concedeu. Eu quero que você feche seus olhos um pouquinho e que você tente fazer o exercício de enumerar, ainda que seja quase impossível, mas pelo menos tente enumerar todos os talentos que Deus colocou em suas mãos. Pense nas pessoas, pense nas habilidades, pense na saúde, pense nos dons espirituais. Mas nós vamos fazer diferente. Nós vamos orar uns pelos outros. Você vai orar e abençoar os talentos que estão na mão do seu irmão. Só que eu queria que não fizéssemos isso apenas aí, marido e mulher, pai e filho. Não, eu queria que vocês fizessem uma rodinha. Olha para as pessoas que estão na fileira de trás. Faz um círculo de oração aí. Junta com uns 4 ou 5, não muitos, não poucos, o suficiente para que possam orar juntos. E o que eu quero pedir é que você comece a glorificar a Deus pelos talentos que estão nas mãos dos seus irmãos. Talvez você nem conheça essas pessoas, mas elas carregam riquezas de Deus. Dê graças ao Senhor e abençoe. Peça: Senhor, usa essa palavra para que o meu irmão consiga colocar tudo aquilo que o Senhor lhe entregou num lugar de prosperidade, que ele consiga administrar, fazer crescer, avançar, produzir. Ore, levanta a voz.
Abençoe o vigor para que ele invista. É mais fácil enterrar do que trabalhar com talento. Mas diga: Deus, enche o meu irmão de motivação, Senhor. Que a motivação dele seja te apresentar os resultados. Seja dizer: Senhor, está aqui aquilo que o Senhor me deu e mais. Porque eu consegui multiplicar. Eu ainda estou vendo algumas pessoas com a boca fechada. Não se ora de boca fechada. Abra sua boca em oração. Abençoe aqueles que estão à sua volta. Diga: Espírito Santo, faz do meu irmão um bom mordomo. Capacita-o mais e mais. Ajuda-o a valorizar aquilo que ele já tem. Porque o Senhor valoriza. Meu Deus, em nome de Jesus, eu oro com a tua igreja, Senhor. Espírito Santo, implanta em nós essa consciência de mordomia, de privilégio. Somos privilegiados. O Senhor nos confiou tanta riqueza. Nos ajuda, Espírito Santo, a trabalhar bem. Nos ajuda, Espírito Santo, a desenvolver, a prosperar na vida, para a tua glória. Nos ajuda a usar o que nós temos de uma maneira saudável, Senhor. Perdoa-nos se nós deixamos num canto, enterramos talentos, habilidades, deixamos pessoas preciosas para trás. Perdoa-nos, Senhor. Dá-nos um tempo para que nós possamos reverter toda falta de diligência, em nome de Jesus, meu Deus. Quero abençoar a tua igreja nessa noite. Que seja uma multidão de mordomos, de servos bons e fiéis, que entram no gozo do seu Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Quantos dizem amém? Levanta a sua mão direita assim. Isso, aplauda ao Senhor. Agora você vai se apropriar da palavra. Levanta a sua mão direita assim e diga: eu sou mordomo do Deus Altíssimo. Na minha vida foram depositadas riquezas celestiais. Eu me sinto um privilegiado. Deus confia em mim. Deus vê capacidade em mim. E eu estou comprometido em entregar de volta não só o que eu recebi, mas o que eu multipliquei para a glória dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas na minha vida, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Yes. Uma multidão dos céus. Que o Senhor abençoe você, que você aproveite cada oportunidade essa semana, que você viva com alegria. Tudo é sagrado, o seu emprego é sagrado, a sua casinha é sagrada, aquele carrinho que de vez em quando te deixa na rua, ele pertence ao Senhor. Dá uma melhorada, leva na oficina, tá bom? Mas faça com que tudo isso redunde em glória e honra ao nome do seu Deus. Vai na paz, em nome de Jesus.